Quem são mesmo os antepassados dos palestinos? Todos nós sabemos quem são, né? São pessoas de origem árabe. Ali estão os árabes, estão também os sírios, também estão descendentes de samaritanos, também estão libaneses, várias nacionalidades de cultura árabe formam o chamado povo palestino. E a geração, eu já disse anteriormente, que foram nascidos na época da Guerra da Independência, em 1947, que hoje são adultos, idosos, e os que foram nascendo no curso desse tempo, que são os jovens desse tempo, mas todos de origem de etnias diversas da região ali do Oriente. E a primeira geração fugiu para a região de Gaza para se esconder, se proteger por causa da guerra que estava causando a morte de muitas pessoas, tanto de judeus quanto de árabes. Para os palestinos, eles consideram a Guerra da Independência como o dia da catástrofe, e eles fazem comemoração esse dia, e os judeus comemoram o dia da independência. Essa semana até eles estão comemorando o 62º aniversário de sua independência. Fizeram homenagens aos combatentes de todas as guerras de Israel. Esta semana está saindo aí nos noticiários. Infelizmente, o povo pobre palestino, a população civil, que sofre com esse dilema da briga pela terra e a discussão de quem é dono do terreno que está o Domo da Rocha, construído por um califa muçulmano, e o direito por reconstruir o terceiro templo, e assim eles vão até Jesus voltar. Tem um filme, uma temporada que alguém fez, chamado Fauda, que quer dizer caos, sobre ali os conflitos na região da Palestina, na Cisjordânia principalmente, no Gaza, com a polícia de Israel e os civis. É um filme pesado, na verdade, o pessoal fala muito palavrão, infelizmente. É feito por pessoas que não são crentes. É um filme jornalístico. Se alguém tiver estômago para ver, quiser ver, é grande o seriado, não é pequeno, mas conta a triste história dessa situação ali na Cisjordânia, em Gaza, e com o problema do Hamas ali infiltrado, tomando conta tanto da Cisjordânia como de Gaza também, e sacrificando civis ali na luta pela independência de um Estado, de uma nação. Eles estão ali, os descendentes dos parentes, judeus e árabes. Até quando eles ficarão assim? E a nossa oração, como sempre, é que encontre com Jesus Cristo. E nós temos muitas informações que muitos deles ali encontram com Jesus, e há informações que Jesus aparece para muitos deles ali, eu não duvido, devido ao contexto que é aquele lugar. Amém? Vamos seguir então, para terminar. Aí está, Jacó vai descer para o Egito com a sua família, se estabelece em Gósen. Ao todo são 70 pessoas, e ali os cuidados de José com essa família, sua família, perdão que José oferece aos seus familiares, se multiplicam no Egito e saem do Egito em direção a Canaã. É o final do nosso seminário, a primeira parte. E a partir daí, 1450 a.C., eles vão entrar então para possuir a tão chamada Terra Prometida.
Eu vou ler os textos que estão aí postos para lembrança nossa da base histórica dos eventos acontecidos aí na terra de Canaã e o processo de cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão na região. É algo tremendo essa história. Ali na terra de Gósen, que é uma área do Egito, aonde eles chegaram pela primeira vez e se estabeleceram ali, a história deles ali com José, o perdão que José oferece, ali foi muito dramático, porque se José não concede perdão para eles, né? A gente lembra a história de José, né? José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se tornou governador do Egito, se tornou faraó do Egito, tinha tudo para se vingar, mas ele abriu mão da vingança e concedeu perdão. Aí foi possível então que a família de Jacó não fosse exterminada. Se isso ocorresse, se José não concedesse perdão, o plano de Deus teria fracassado através da pessoa de Isaac e a geração que se formou, porque aí não se chegaria até o tempo para que Jesus nascesse para a redenção de todos os povos. Foi muito importante na história José ter resistido ao rancor, à raiz de amargura, à vingança e ao ódio, e não considerar que tinha sido vendido pelos seus irmãos, e concedendo perdão, então a vida foi preservada e o Evangelho pôde chegar até nós. Olhando assim, irmãos, a gente entende muito porque Deus está ainda trabalhando ao lado de Israel. Há algo ainda para terminar com essa história. Ela não terminou. O momento hoje é de muita atenção no que nos é informado, de olho no texto bíblico, porque há algo ainda a acontecer com relação a essa família ou a esta nação, porque Deus tem o seu plano final para finalizar. Mas veja que esse momento aqui na história, ele foi dramático. Se não acontece o perdão de José, a humanidade estaria ferrada, porque não haveria nação judaica, que seria a genitora da terceira semente de Abraão, e Jesus Cristo, nascido de mulher. E Jesus também resiste como José resistiu, não deu espaço para o rancor e nem o ódio, e considerou sem culpa os seus agressores, ou seja, toda a humanidade, nos termos de Isaías 53, não é? Então veja que a história das nações, conforme a Bíblia apresenta, ela é totalmente vinculada ao plano de redenção de Deus. Não tem nada desse negócio de gente que escreve história secular e querer separar a história secular e história de Deus, história da Bíblia, que não, ela é toda vinculada. Deus trabalhou assim e trabalha dessa maneira. Não há nada que ocorra no mundo, na sua história, que não esteja vinculada na pessoa de Jesus e na sua revelação final para buscar todos que creem nele. É algo assim. São os problemas dos governos, as crises de governo, todas as nações e por aí vai, não é? Por isso que os nossos olhos não podem ficar fora da informação bíblica e olhar em paralelo à informação secular, como é dito, a informação paralela, não é? Esse momento da história de José foi muito importante. Aí embaixo está escrito em verde, esse faraó da época de quando os judeus estavam multiplicados ali na terra de Gósen, no Egito, já era um outro faraó. Por isso que ele maltratou os judeus e aí veio a culminar na saída deles do Egito. O faraó desse tempo, no caso, era de origem Ixa, pertencia aos Ixos, né, da Ásia. Eles dominaram o Egito por 40 anos e nessa ocasião já não tinha conhecimento da história dos judeus e nem de José, que foi governador do Egito. E enfim, o que provocou a saída deles
em direção à terra prometida, foi o momento em que o faraó da época então os oprimiu e os obrigou a sair. Estava dentro do plano de Deus, não é? Evidentemente. Então, vamos olhar aqui rapidinho antes de ler os textos, esses mapas aqui, só para dar mais uma geral. Aí em cima, deixa eu mostrar aqui. Aqui está a terra de Gósen. Ela é aqui no delta do Nilo, né? O rio Nilo está aqui. Ele vai se dividir em vários braços aqui até o mar Mediterrâneo. E aqui está a margem, né? A área de Gósen. Hoje esse lugarzinho aqui é um lugar camponês, simples. As pessoas atualmente vivem ali com cultura agrícola. E foi aqui que Israel se estabeleceu e viveu. E daqui partiu para Canaã. Né? Aqui está uma visão geral de foto de satélite da região. E Jerusalém está aqui, antiga terra dos cananeus, Mamor está aqui. Veja bem, deixa eu só dar uma consideração aqui bem rápida. Se ele saísse aqui de Gósen e viesse por aqui, ó, margeando o Mediterrâneo, rapidinho chegaria na terra prometida, não é? Infelizmente, Deus sabia o que ia acontecer com os corações deles, fez isso aqui com eles. Desceram por aqui, eu acho que passaram por aqui, né? Monte Sinai está aqui, e nesse braço aqui do Mar Vermelho, costearam por aqui, vieram para cá, tá vendo aí? E foram subindo ao Rio Jordão, ao Mar Morto, né? Para entrar aqui na cabeça do Mar Morto, no sul do Rio Jordão, para entrar em Jericó. Olha só que viagem, não é? Infelizmente, gastaram 40 anos para fazer esse roteiro. E é aqui, ó, exatamente aqui está Jericó, por aqui, não é? É onde o primeiro-ministro Netanyahu agora, nesse mês, agora que a gente está em abril de 2020, ele já está dizendo que vai cumprir a sua promessa de campanha. Vai anexar isso aqui que pertence à Cisjordânia atualmente, que é a entrada de Jericó, a Israel jurisdicialmente, porque aqui, a minha setinha some daqui, aí, porque aqui é uma entrada importante para a frente de guerra. Se a Jordânia abrir seu espaço aqui, ó, para entrar a Síria por aqui, junto com o Irã e os aliados dos árabes para intentar uma guerra contra Israel. E Netanyahu já está prevendo isso, então a ideia dele é fechar isso aqui, ó, aplicar a soberania aqui, não é? Depois os irmãos olhem lá os mapas lá, tem disponível na internet à vontade, para estar olhando, e é tema de oração, porque a redenção do mundo vai vir por esses acontecimentos. Apesar de ter muitos outros acontecimentos no mundo, vai vir especialmente por esses acontecimentos na história de Israel ali no Oriente Médio. Isso sem dúvida, isso não é profecia, isso é um fato que está na Escritura. Ok? Deixa eu ver se tem outros lados aqui. Esse mapa aí é o mapa considerado pela autoridade palestina o mapa certo, não é? Que é onde Israel não aparece, porque é o plano dele de tirar Israel do mapa. Veja só até onde isso vai dar, não é? E já mostrei esse mapa aí, são os dois mapas mostrando a questão do acordo de paz, apenas para recordar, estamos no finalzinho. E o último mapa, que eu já mostrei ele várias vezes, vou mostrar mais uma vez, esse aqui, é aquele palpite que alguém tem, que se a partir de 2020 Israel vai ficar assim do jeito que está aqui, né? Completamente com os territórios tomados, só um pedacinho aqui de Gaza, né, deixado para os palestinos, e toda a área tomada. Para chegar a esse ponto aqui, não sei quais seriam as consequências, só Deus para tomar conta dessa situação, se o Israel desejar assumir toda a sua soberania no território, né? Aí a Cisjordânia vai sumir, não é? E o que vai acontecer com os palestinos da Cisjordânia, não sabemos, só Deus sabe o que poderia fazer com isso aí, não é? Bem,
Vamos ler então, para fechar, os textos bíblicos concernentes à chegada dos judeus, dos hebreus, ainda hebreus, ali na terra de Gósen, para finalizar. Eu vou ler os textos rapidinho, para não ficar uma lacuna, né, entre a informação e o texto. Então vamos lá. Aí, com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, somando os membros da família de Jacó que foram para o Egito, eram 70 pessoas, ok? Teve fome na terra de Canaã, Jacó teve que descer para o Egito. Mas Deus por trás da história, sempre Deus por trás da história. Deus está agindo tudo. Seguindo aí os textos, Jacó mandou Judá à frente até José para saber o caminho para Gósen. Quando eles chegaram, José mandou preparar uma carruagem e foi encontrar-se com seu pai em Gósen. Ao vê-lo, José o abraçou e chorou. Ele ficou muito tempo abraçado ao pai, chorando. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois já vi o seu rosto. Encontrei meu filho vivo. E José disse aos irmãos e a toda a família de seu pai: vou falar com o faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para cá. Os homens são pastores e criadores de gado. Eles trouxeram consigo os rebanhos, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, o faraó perguntar qual é a profissão de vocês, respondam assim: estes seus servos criam rebanhos desde pequenos. Esse também era o trabalho dos nossos antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na terra de Gósen, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Então José foi falar com o faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com seus rebanhos, o seu gado e com tudo o que tem. Eles estão na região de Gósen. Depois de dizer isso, José fez entrar 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o faraó. Eles responderam: estes seus servos são pastores. Os nossos antepassados trabalhavam nisso e nós continuamos na mesma profissão. Disseram-lhe ainda: viemos morar nesta terra porque não há pastagem para os rebanhos de seus servos, pois a fome é terrível na terra de Canaã. Essa fome lá, irmãos, na terra de Canaã, se eu não me engano, diz respeito às desgraças praticadas por aquelas civilizações. E Deus estava preparando o palco para a coisa acontecer, não é? Igualmente hoje, né? O palco está sendo preparado por Deus, né? Para tudo acontecer e Jesus aparecer aí. A história não vai mudar, não. Agora pedimos respeitosamente que permita que seus servos habitem na terra de Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram ao seu encontro. A terra do Egito está à sua disposição. Escolha a melhor parte da terra, que habitem na terra de Gósen. E se você encontrar entre eles homens competentes, coloque-os como responsáveis para cuidarem do meu gado. José levou seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. Depois Jacó abençoou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? Jacó respondeu: tenho 130 anos de peregrinação. Não é? Veja bem, lembra quando ele fugiu de Esaú, seu irmão? Pois é. E Deus curou ele durante 130 anos de existência. Minha vida de peregrinação foi curta e difícil, e não tenho vivido tanto quanto os meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu. José deu todo o apoio ao pai e a seus irmãos para se estabelecerem no Egito.
e deu-lhes como propriedade a melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, é o governador da época, né? O faraó da época, conforme a ordem do faraó. E José providenciou o sustento para seu pai, seus irmãos e toda a sua família, segundo o número de seus filhos e netos. Não havia mantimento em toda a terra, e a fome era severa. Mais um texto aí. Agora, nada de tristeza, dizendo José, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Está vendo aí? A compreensão da pessoa relacionada à palavra de Deus e ao que Deus pensa das coisas, como José teve consciência de que o fato dos seus irmãos o odiarem e o venderem para o Egito, ele entendeu que era algo da parte de Deus para a conservação da vida, né? Isso é uma forma elevada de se pensar a respeito da adversidade, do ódio, quando alguém o manifesta contra a gente. E ele considerou assim. É muito difícil hoje o mundo entender que em algo negativo haja uma providência de Deus por trás, não é? Essa questão aí do Covid-19, por exemplo, não tem desgraça maior do que essa, no nosso tempo agora. Mas teria Deus algo positivo por trás disso? Vai depender de como cada um pode pensar, e aí Deus talvez vai agir de acordo com a maturidade de cada pessoa, não é? José foi esse cara maduro. Então, porque a terra já passou por 2 anos de fome e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou adiante de vocês. Olha só o que ele disse: mas Deus me enviou adiante de vocês. Olha a compreensão dele do negócio: para preservar a sua descendência na terra. Que descendência é essa? Abraão, Isaac, Jacó, toda a geração, chegando até Jesus, e por aí afora vai, né? Deus olha lá na frente. Nós não conseguimos enxergar um pau na nossa frente no tempo, mas Deus é que sabe o que está lá na frente. Ele sabia de todo o desejo da história. Então José tinha que segurar ali a onda e esquecer esse negócio de vingança e ódio, porque Deus precisava dele para fazer a sua vontade acontecer, não é? Preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Veja bem, não é? Lembra que Deus falou tudo isso para Abraão lá em Gênesis capítulo 15, por ali, entre o capítulo 13, 15 e 16, não é? Sobre todo esse assunto aí. E acho que é o último texto. Não, tem bastante texto, né? Misericórdia. Eu vou passar para vocês aqui os textos. Aliás, eu vou finalizar agora e vou fazer um vídeo pequeno só para ler o restinho dos textos também, ok? No próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para os irmãos. Tão digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é pra ti, digno de glória.